Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia. Porque o Senhor que mereceste trazer em vosso seio, aleluia. Ressuscitou, como disse, aleluia. Rogai por nós a Deus, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que pela ressurreição de Jesus Cristo, vosso Filho, vos dignaste trazer alegria ao mundo, concedei-nos, nós te pedimos, que pela Virgem Maria, sua mãe, cheguemos ao gozo da vida eterna, pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Qui mero isti portarem, alleluia. Rector ex sic dixi, alleluia. Ora pro nobis Deo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, amadas, chegamos na sexta-feira, sexta semana da Páscoa, já preparando o nosso coração para a grande festa da Ascensão do Senhor. Próximo final de semana agora, celebramos essa Ascensão do Senhor, Ele que sobe aos céus. E no outro final de semana nós celebramos o quê? Pentecostes, né? A descida do Espírito Santo, Ele que nos prometeu e nos envia. Porque Jesus, quando sobe, fortalece os discípulos na missão. Como que Ele fortalece os discípulos na missão? Enviando o Espírito Santo. E aí eles passam a ter coragem, entusiasmo, força para seguir os passos que Jesus deixou. Por isso, você aí em casa que nos acompanha, eu aqui, somos esses discípulos missionários do Senhor, colaboradores, né, do reino de Deus. Né? E nesta sexta semana, né, nessa nossa catequese, nós vamos caminhar justamente para este caminho de ascensão. Né? Ascensão. E aqui nós temos uma diferença, né? Nós temos a ascensão de Jesus e a assunção de Maria. E é importante nós percebermos, ascensão é Ele que sobe, assunção ela que é elevada, né? Nós celebrávamos na última quarta-feira, Nossa Senhora de Fátima. Então, veja que alegria termos uma mãe que foi de corpo e alma para o céu, foi levada, foi assunta. E o Senhor nos convida nesse dia de hoje para nós não termos medo. Por isso, não tenhas medo de dar sua resposta para Deus, dar sua resposta numa missão que você confiou. Não tenha medo de levar em frente o seu casamento, não tenha medo de levar em frente os seus filhos. Tá difícil? Tá. É a cruz que você tem para carregar. É a sua cruz, eu tenho a minha, você tem a sua, mas não tenha medo de levar essa cruz adiante, né? E quando nós falamos de não ter medo, a liturgia, a palavra de Deus vai nos trazer para Atos dos Apóstolos, capítulo 18, né, e versículo de 9 a 18. Você tem a sua Bíblia aí, abra em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo de 9 a 18. E esta palavra de Atos dos Apóstolos
vai nos fazer um convite, né? Esse que eu disse, não tenhas medo, né? Nós vemos que Paulo, ainda em Corinto, enfrentava desafios na evangelização, resistência, tensões, perigos, né? Mas esse contexto, o Senhor lhe parece em visão e diz: não tenhas medo, continua a falar e não cales. Olha o convite que Deus nos faz. Fazendo para Paulo, fazendo para nós, né? O medo é uma das maiores tentações da nossa vida. Medo de anunciar, medo de se posicionar, medo de não ser aceito. São medos que geram em nós inquietações e nos impedem de seguir um passo a mais, né? Não tenhas medo. Então, Deus que vem ao nosso encontro e nos faz esse convite: força, coragem. Não tenhas medo, pois eu estou aqui. Tem até uma música, né, que diz: não tenhas medo, pois eu estou aqui. É teu Senhor quem diz, né? Que bonito. Nós vamos escutar essa música no final, neste final. Não tenhas medo, porque eu estou contigo. O Senhor que está conosco. E aqui está uma verdadeira segurança do cristão, né? Não é a ausência de problemas, mas a certeza da presença de Deus. Vocês se recordam quando os apóstolos estavam com Jesus no barco, o barco balançava e balançava e balançava, e Jesus estava lá. Então Jesus está, né, no barco, não quer dizer que o barco não vai balançar, não vai... Pode vir, mas Ele está presente conosco, está junto conosco. E a igreja vai nos ensinar na Lumen Gentium que a igreja caminha entre as perseguições do mundo e as consolações de Deus. E nós vemos nos dias de hoje aí as perseguições que nós sofremos. Papa Leão sofre, os bispos sofrem, os padres sofrem, os cristãos sofrem. Por isso nós devemos estar sempre unidos em oração, porque a vida cristã é marcada por essa tensão desde o início do cristianismo. Nós vemos lá na vida dos apóstolos as tensões que eles sofriam e nós também sofremos. Mas Papa Leão XIV vai nos dizer que o medo paralisa, mas a fé liberta. Quando o cristão confia na presença de Deus, encontra coragem para permanecer fiel. E Paulo permanece. Ele continua anunciando e a missão dá muito fruto. Pois seja, Deus age também nas situações inesperadas, né? Atos dos Apóstolos continua dizendo, né, que Paulo é levado diante do tribunal de Gálio. Tudo indica que ele seria condenado, mas acontece algo inesperado. Gálio não se envolve e rejeita a acusação. Então, o amado irmão, amada irmã, perceba isso, que Deus muitas vezes nos prova para ver até onde a gente aguenta. Se a gente tem coragem mesmo de permanecer fiel. Talvez a situação difícil que você esteja passando, é Deus provando você, para ver se você vai se manter fiel, vai se manter, né? Então, por mais difícil que esteja, permanece fiel. Seja fiel a este anúncio da Boa Nova. E aí a leitura vai nos dizer do Evangelho, né? O Evangelho que está em João, capítulo 16, versículo de 20 a 23, vai nos dizer: não choreis, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Olha, ele não nega a dor, ele diz claramente: vós chorareis e vos lamentareis. Mas Jesus continua dizendo: a vossa tristeza será transformada em alegria. E Paulo vai dizer, né, que há tempo para tudo. Há tempo para chorar, para sorrir, para se alegrar, para entristecer. E Jesus vai dizer: a vossa tristeza se transformará em alegria. E a alegria do Cristo ressuscitado é a nossa força, a nossa coragem. Aqui está um centro
um ponto central desse encontro nosso. A dor não tem a última palavra. A tristeza não é definitiva. Deus transforma. Deus age. Por isso que ainda que venha noites traiçoeiras, noites que nos dificultam, noites que geram em nós inquietações, turbulências, Deus está conosco. Amado, o catecismo vai nos ensinar que, pela sua morte e ressurreição, Cristo deu um novo sentido ao sofrimento. Olha que belíssimo isso. Ou seja, o sofrimento unido a Cristo não é inútil. Ele pode gerar vida. Papa Leão XIV vai nos dizer que a alegria cristã não é a ausência do sofrimento, mas é a certeza de que Deus transforma a dor em vida nova. Olha que belíssimo. Uma alegria que ninguém pode tirar, né? Jesus vai dizer, né, vai concluir dizendo assim: ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Mas preste bem atenção. Essa alegria não é uma euforia. É uma alegria que gera em nós uma confiança, uma certeza de que a vitória é certa e garantida. Essa alegria não é superficial. Não depende das circunstâncias. Eu acho interessante que eu abro um parêntese quando alguém me pergunta: você está feliz? Eu respondo: eu sou feliz. Eu não estou feliz, eu sou feliz. Porque a minha felicidade não depende disso ou daquilo. A minha felicidade depende do Senhor, né? E uma alegria que gera em nós nascer do encontro com Cristo, que vem do Espírito Santo e que permanece mesmo nas dificuldades. Amados, a Gaudium et Spes, né, vai nos dizer o seguinte: essa alegria está ligada à esperança. Que belíssimo, que belíssimo. E o Papa Leão vai nos dizer que a verdadeira alegria não vem do que passa, mas do que permanece. O amor de Deus que sustenta a vida. Amados, essa palavra é muito atual para nós hoje. Onde está o nosso medo? O teu medo está canalizado aonde? Ele tem te impedido de testemunhar, de vivenciar, de experimentar? Você tem confiado na presença de Deus? Ou tem se deixado dominar pelas dificuldades, pelo cansaço, pelo desânimo? Como você tem lidado com este sofrimento? Ele tem te fechado, tem te endurecido? Como você tem buscado a verdadeira alegria? Ou contentamos com alegrias passageiras? Amados, nós somos convidados a este encontro com o Senhor, a este encontro com a alegria do Senhor ressuscitado. E como é bom a gente vir de encontro, porque a alegria do Senhor é a minha e a tua força. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor nos fortalece, nos dá coragem, nos dá ânimo, nos dá confiança, nos dá incentivo. É o Senhor. Nós vimos o Senhor, diziam os apóstolos. Nós vimos o Senhor. E o coração deles se encheu de alegria. Uma tristeza saiu e deu espaço à alegria. Mas esta alegria que gerou neles um impulso de continuar, de seguir adiante. Alegria essa que mesmo diante das dificuldades, mesmo diante do martírio, como nós celebramos ontem, a festa de São Matias, o martírio de São Matias, que os levou a esta coragem de testemunhar até as últimas consequências. E nós, muitas vezes, não temos coragem de seguir em frente. Por isso que nesta sexta-feira
da sexta semana da Páscoa, somos convidados ao encontro. Não ter medo, porque Deus está conosco. Confiar na providência, mesmo sem entender tudo. Acreditar que a dor pode ser transformada em alegria. Paulo, no Atos dos Apóstolos, nos ensinar a perseverar. E Jesus vai nos ensinar a confiar. E, para concluir o nosso pensamento, o Papa Leão vai nos dizer: o cristão vive entre lágrimas e esperança, mas caminha com a certeza de que Deus transforma tudo em vida nova. Que você possa sair desta catequese de hoje com essa certeza no coração. A tristeza passa, mas a alegria que vem de Deus permanece para sempre. Que o Senhor possa preencher o teu coração, a tua vida, com essa alegria que não passa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo.